Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o RBVA11, um fundo imobiliário que investe em imóveis comerciais destinados ao varejo. Será que vale a pena investir nesse fundo? Quais são os seus indicadores, seus rendimentos e seus riscos? Vamos descobrir juntos. Antes de começar, eu quero deixar claro que isso não é uma recomendação de investimentos. Eu não sou um consultor financeiro e não tenho nenhuma relação com o fundo ou com a gestora. Eu estou apenas compartilhando a minha opinião pessoal, baseada em dados públicos e fontes confiáveis. Você deve fazer a sua própria análise e tomar as suas próprias decisões de investimento. O RBVA11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, ele investe em imóveis físicos, com o objetivo de gerar renda regular com aluguéis e ganho de capital com a valorização dos imóveis. O fundo foi constituído em novembro de 2012 e é administrado e gerido pela Rio Bravo Investimentos. O fundo tem como foco a aquisição e alocação de imóveis comerciais performados, notadamente imóveis destinados ao varejo. O fundo também pode adquirir e edificar ou adaptar imóveis para locação a terceiros, mediante a celebração de contratos de locação. O fundo tem uma gestão ativa, ou seja, ele busca identificar oportunidades de investimento que possam trazer rentabilidade superior ao seu benchmark, que é o IFIX, o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários negociados na bolsa. Atualmente, o RBVA11 possui 75 ativos em sua carteira, localizados em 7 estados brasileiros. A vacância do fundo é de apenas 4,6%, o que indica uma boa demanda pelos seus imóveis. Os principais inquilinos do fundo são Santander, GPA, Assaí, Caixa, Centauro, Vago, Renner, Coco Bambu e Itaú. Esses inquilinos representam cerca de 78% da receita do fundo. Além disso, o fundo tem contratos de locação atípicos com alguns desses inquilinos, ou seja, contratos que prevêem multas elevadas em caso de rescisão antecipada ou que garantem um prazo mínimo de permanência no imóvel. Esses contratos trazem mais segurança e previsibilidade para o fluxo de caixa do fundo. Mas afinal, como está o desempenho do RBVA11? Quais são os seus indicadores financeiros? Vamos ver alguns números importantes para avaliar esse fundo. Cotação: R$ 110,80. Dividend Yield, 10,85%. PVP, 1,02. Liquidez diária, R$ 742 mil. Valorização, 29,44%. Tipo de fundo: fundo de tijolo. Taxa de administração, 0,65% ao ano. Número de cotistas, 45.952. Valor patrimonial por cota, R$ 108,26. Cotas emitidas, 11.588.188. Valor patrimonial, 1,25 bilhão de reais. Último rendimento, R$ 1. Vamos ver agora os riscos do fundo. Os riscos do RBVA11. Todo investimento em fundos imobiliários envolve riscos, que podem afetar a rentabilidade e o valor das cotas. Alguns dos principais riscos do RBVA11 são: risco de vacância. O risco de vacância se refere à possibilidade de desocupação dos imóveis do fundo, seja por rescisão, inadimplência ou término dos contratos de locação. Esse risco pode afetar a receita e a rentabilidade do fundo, bem como o valor dos imóveis. O RBVA11 tem um baixo risco de vacância, pois possui uma taxa de ocupação elevada e contratos atípicos com alguns inquilinos. Risco de crédito. O risco de crédito se refere à capacidade dos inquilinos de honrar os pagamentos dos aluguéis e demais obrigações contratuais. Esse risco pode afetar a receita e a rentabilidade do fundo, bem como o valor dos imóveis. O RBVA11 tem um baixo risco de crédito, pois possui uma carteira diversificada de inquilinos, com predominância de grandes redes varejistas com boa reputação e solvência no mercado. Risco regulatório. O risco regulatório se refere às mudanças nas leis e normas que regem o setor imobiliário e os fundos imobiliários. Esse risco pode afetar as condições operacionais, tributárias e jurídicas do fundo, bem como a sua rentabilidade e valorização. O RBVA11 está sujeito ao risco regulatório, assim como qualquer outro fundo imobiliário que atua no Brasil. Esses são alguns dos principais riscos do RBVA11, mas não são os únicos. Você deve ler o regulamento e os demais documentos do fundo para conhecer todos os riscos envolvidos antes de investir. Bom, pessoal, esse foi o script que eu preparei sobre o RBVA11.
o Fundo Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse fundo. Se vocês quiserem saber mais sobre outros fundos imobiliários ou sobre investimentos em geral, deixem nos comentários as suas sugestões e dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Um abraço e até a próxima!